Então vamos lá. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo Elementos Básicos da Geometria, tudo bem? Então hoje nós vamos desenvolver juntos as atividades que vão da página 81 até a página 83. Então, peguem por gentileza o livro de vocês, abram na página 81, e nós vamos iniciar o desenvolvimento das atividades, tudo bem? Então, a primeira questão do demonstre seus conhecimentos. A que se assemelha? A um ponto, a uma reta ou a um plano? Então, ao que se parece cada um dos itens que nós temos abaixo? Será que se parece a um ponto, a uma reta ou a um plano? Lembrando que um ponto, a gente tem a ideia que é isto aqui. Uma reta vai ser uma linha reta. E um plano é uma região. Então, quando eu tenho uma região, eu tenho um plano. É essa a ideia. Tipo, o tampo da mesa de vocês é uma região, então é um plano. Nós não podemos esquecer isso. Então, eu tenho um ponto, uma reta e um plano. O plano é uma região, tudo bem? Então, nós vamos, a partir daí, responder as questões. Então, questão A. A cabeça de um alfinete. O que será que se assemelha à cabeça de um alfinete? Será que é um ponto? Será que é uma reta? Ou será que é um plano? Façam aí. Depois, nós temos o item B. O piso da sala. Então, olhem para o piso da sala da casa de vocês. Olhem para o chão da onde vocês estão. Será que esse chão, esse piso, ele se parece com um ponto, com uma reta ou com um plano? Escrevam aí a resposta de vocês, tudo bem? Depois nós temos o item C, uma corda esticada. Então, quando eu tenho uma corda esticada, ao que ou a que ela se assemelha? A que ela se parece? A um ponto? A uma reta ou a um plano? Depois, no item D, um grão de areia. Um grão de areia, será que parece ser um ponto, uma reta ou um plano? É essa a ideia. A questão é: o piso de uma quadra de vôlei. Então, vamos pensar como é o piso de uma quadra de vôlei. Pensando nos elementos básicos da geometria, será que esse piso se parece mais com um ponto, uma reta ou um plano? Depois a letra F. A capa de um livro. A mesma ideia. Vocês vão verificar ao que a capa de um livro se assemelha, ao que ela se parece. E por último, o item G, a linha de um caderno. Então, a linha de um caderno, ela vai se parecer ao quê? É a mesma ideia. Então, para cada um desses itens da questão 1, vocês vão escrever ao que se assemelha ou a que se parece. Na questão 2, coloque verdadeiro ou falso. V para verdadeiro e F para falso, nas sentenças a seguir. Então, na pergunta A, o ponto é um elemento do plano? Então, eu tenho um plano. Nesse plano, existe ponto nele? Verdadeiro ou falso? Coloquem aí. Um plano. Em um plano, desenhei aqui um plano para vocês. Contém apenas uma reta? Então, um plano contém apenas uma reta? Verdadeiro ou falso? Coloquem aí o que vocês acreditam que seja. Uma reta, então eu tenho uma reta, contém infinitos pontos. Será que é verdade ou é falso? Então, verdadeiro ou falso?
por um ponto, tenho um ponto. Passam infinitas retas. Então, a partir desse um ponto, pode-se passar infinitas retas? Verdadeiro ou falso? Então, a questão 2, vocês vão completar com verdadeiro ou falso. Na questão 3, nós temos o seguinte: desenhe o que se pede. Então, questão 3, para desenhar o que se pede. No item A, está pedindo para desenhar uma reta R. Para desenhar uma reta, a gente precisa da régua. Então, nós não podemos desenhar uma reta sem o auxílio da régua. Então, eu vou desenhar a minha reta, venho aqui com o auxílio da régua, desenhei a minha reta, vocês vão desenhar a de vocês. Lembrando que uma reta ela tem começo e fim, então eu tenho que colocar uma setinha mostrando que ela é infinita para os dois sentidos, uma setinha de cada lado, e se essa reta foi chamada de R, eu vou representar com a letra R minúscula do nosso alfabeto, porque para representar uma reta, a gente utiliza a letra minúscula do nosso alfabeto. Então, desenhei a reta com o auxílio da régua, tenho que marcar os dois sentidos, que ela é infinita para os dois sentidos, e nomeá-la como R, porque foi pedido para desenhar uma reta R. Tudo bem? No item B, está pedindo para desenhar uma semirreta AB. Então, uma semirreta é aquela que tem uma origem e não tem fim. Então, ela tem começo e não tem fim. Então, primeiro, nós vamos determinar o ponto que é a origem da reta, ou seja, onde vai começar. Com o auxílio da régua, eu vou desenhar esse segmento. Então, eu venho aqui, com o auxílio da régua, desenhei o segmento. Como ela tem começo e não tem fim, eu vou indicar com apenas uma seta, indicando qual é o sentido que é infinito. Então, quando a gente olha para a representação, eu tenho isso aqui, o segmento AB. Então, ela é infinita para qual ponto? Para o ponto B. Então, aqui eu vou indicar um ponto, vou marcar a letra B e vou dizer que ela tem origem em A. Se fosse o contrário, se a setinha estivesse para o lado da letra A e não para o lado da letra B, eu teria que ter feito essa seta mostrando que é infinito para o ponto A. E no ponto B que eu ia deixar assim, ó, finalizando o meu segmento. Tudo bem? Então, segmento de reta tem começo, mas não tem fim. No item C, nós temos agora o item C. No item C, está pedindo para desenhar um segmento de reta RS. Segmento de reta é um pedaço da reta. Então, ele tem começo e tem fim. Então, com o auxílio da régua, novamente, nós vamos desenhar o nosso segmento. Então, lembrando que tem que utilizar a régua para fazer essa atividade. Então, ela começa no ponto R e termina no ponto S. Eu tenho segmento RS. Então, começa no ponto R e vai terminar no ponto S. Percebam que um traço em cima indica segmento. Quando eu tenho uma seta indicando só para um lado, eu tenho aqui eu tenho uma semirreta. Então, quando eu tenho uma seta onde só indica infinito para um sentido, eu tenho semirreta. Quando eu tenho em cima das duas letras apenas um traço, indica segmento de reta. Tudo bem? Depois, nós temos o item D. O item D é um plano. Um plano é uma região. Então, vocês podem desenhar um retângulo, pode desenhar um paralelogramo, pode fazer qualquer figura para indicar esse plano, porque ele pode ter qualquer formato. O que tem que ter
A ideia é que o plano, para ser plano, ele tem que estar pintado, porque é essa região que eu estou marcando. Então, precisa estar pintado. Então, vocês vão desenhar um plano e vão pintar esse plano. Está dizendo que é o plano alfa. Essa letrinha estranha aí é a letra alfa do alfabeto grego. Então, na matemática, a gente utiliza muitas letras do alfabeto grego e essa é uma delas, é a letra alfa. Então, nós chamamos esse plano de plano alfa. E por último, o item E está pedindo para desenhar um ponto A. Esse é mais simples. Fiz o meu ponto, vou chamá-lo de A. Só isto. Tudo bem? Então, desenvolvam aí a atividade 3. Nós vamos agora para a página seguinte, atividade 4. Vou apagar para que a gente possa desenvolver a atividade 4. Então, na página 82 agora, página 82, questão 4. Na questão 4, responda se os segmentos a seguir são congruentes. Então, eu vou fazer o desenho para ficar mais fácil de explicar e identificar. Então, é um desenho parecido com este que nós temos aí. Nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C. Ah, não, perdão, aqui é o ponto D de dado, o ponto C e o ponto E. Aí a pergunta é, nós vamos comparar os segmentos. No item A, é o segmento AC em relação ao segmento ED. Então, congruente significa que tem a mesma medida. Aí, o que vocês vão fazer? Com o auxílio da régua, vocês vão medir qual é a distância que vai de A até C. Então, pega a régua e vão efetuar essa medida. Então, eu tenho aqui, que vai do 0 até o número que estiver marcando aqui. É a medida do segmento AC. Depois, eu vou comparar com o segmento ED. Então, de E até D. Pego a régua e venho aqui, ó. Será que eles têm a mesma medida? Nem precisaria de régua para saber. Então, vocês vão dizer, se as medidas forem iguais, vocês vão escrever sim, são congruentes. Se essa medida é diferente desta, vocês vão dizer não são congruentes. Então, congruentes representa medidas iguais. Já no item B, vocês vão comparar o segmento CE e o segmento AD. Mesma ideia. Então, com a régua, eu vou medir do C até o E. É esse o meu segmento. Então, eu pego a régua e efetuo a medida. De C até E, quanto vale? Tem um valor. E de A até D? Do ponto A até esse ponto D. Pego a régua e vou efetuar a mesma medida. Se eles tiverem a mesma medida, eu vou dizer sim, são congruentes. Se as medidas forem diferentes desta parte, que vai de C até E, e desta parte, que vai de A até D, eu vou dizer não são congruentes. Então, lembrando, congruente significa mesma medida, não posso esquecer. Tudo bem? Questão 5 agora. Vou apagar aqui para nós continuarmos a questão 5. Questão 5 diz o seguinte: quantas retas passam pelo ponto abaixo? Então, nós temos um ponto que foi chamado de ponto A. Vamos verificar quantas retas a gente consegue desenhar passando por esse ponto. Então, eu venho aqui, desenhei uma. Beleza. Desenhei duas. Beleza. Consigo desenhar a terceira? Sim. Consigo desenhar a quarta?
Também. E a quinta? Também. E a sexta? Também. E a sétima? Também. E a oitava? Também. Então, quantas retas a gente consegue desenhar? Várias, muitas. Então, quando a gente tem que escrever ou representar que são muitas, que são várias, que a gente não consegue determinar essa quantidade, quantas a gente escreve? Então, a gente consegue aqui desenhar, passando por esse ponto A, infinitas retas. A gente nem consegue contar quantas são possíveis, tudo bem? Então, quantas retas passam pelo ponto abaixo? Infinitas. A gente nem consegue contar quantas são. Agora, nós vamos para a questão 6. Então, questão 6. Vamos lá. Nós temos aí 3 pontos, ponto A, ponto B e o ponto C. Quais e quantos segmentos de reta podemos traçar pelos pontos abaixo? Lembram que segmento não é reta. O segmento ele tem começo e tem fim. Então, ele vai começar em um ponto e vai terminar no outro. É essa a ideia. Então, quantos a gente consegue traçar? Eu consigo, com o auxílio da régua, traçar um segmento que vai do ponto A até o ponto B, um segmento. Consigo traçar um outro segmento que vai do ponto A até o ponto C. Tenho aqui 2 segmentos agora. E também consigo traçar um terceiro segmento que vai do ponto B até o ponto C. 3 segmentos. Então, quantos segmentos nós vamos conseguir traçar passando por esses 3 pontos? Ou pelos 3 pontos? Quantos segmentos? 3. Então, na nossa resposta, são 3 segmentos de reta. Então, são 3 segmentos. Quais são esses 3 segmentos? O primeiro segmento é o que começa no ponto A e termina no ponto B. Então, é o segmento AB. O próximo segmento começa no ponto B e termina no ponto C. É o segmento BC. Beleza? E o terceiro segmento começa no ponto A e termina no ponto C, ou começa no ponto C e termina no ponto A. Tanto faz. Quando a gente pensa em segmentos de reta, eu tanto posso fazer AB como BA. Então, o que acontece? Esse segmento é igual a este. Eu posso escrever desta forma ou desta aqui, porque a distância que eu tenho de A até B é a mesma distância que eu tenho de B até A. Então, segmento tanto faz por qual letra eu vou começar a escrever. Lembrando que para representar um segmento tem que ter 2 letras maiúsculas, que são os pontos em que ele começa e ele termina, e em cima dessas 2 letras tem que ter um traço. Esse traço que indica que é segmento. Se ao invés do traço eu coloco uma setinha, deixa de ser segmento e passa a ser semirreta. Então, como eu quero segmento, eu só deixo o traço, não coloco seta. Tudo bem? Agora nós vamos para a nossa questão 7. Então, questão 7. Quais e quantas retas passam pelos 2 pontos abaixo? Então, foi dado um ponto que foi chamado de x e um outro ponto que foi chamado de y. Então, quantas retas a gente consegue traçar passando por esses 2 pontos ao mesmo tempo? Então, eu vou pegar a régua, vou posicionar de maneira que ela alinhe esses 2 pontos e vou traçar a minha reta. Como nós estamos falando de reta, ela não vai terminar no ponto, ela passa por esses 2 pontos. Então, ela tem que ter continuidade para a esquerda e também tem que ter continuidade para a direita.
e indicar com a setinha. Se eu pegar a minha régua e tentar traçar uma outra reta nesta posição, ela não vai passar por esse ponto. Então, para ela passar pelos dois pontos ao mesmo tempo, eu só consigo traçar uma única reta. Então, quais e quantas são? Então, eu só consigo traçar uma única reta. Então, uma reta. Quantas eu consigo traçar? Uma. E qual é essa reta? É a reta x, y. Coloco o traço em cima. Como eu tenho reta e eu não tenho segmento, eu vou indicar que ela é infinita para os dois sentidos. Parece o símbolo lá do metrô. Olha que legal. Que vai e volta. Então, esse é o símbolo que indica a reta. Então, ela passa pelo ponto X e passa pelo ponto Y, mas ela é infinita para os dois sentidos, por isso é reta. Então, é importante colocar a setinha desta forma em cima desses dois pontos. Tudo bem? Agora, nós vamos para a nossa questão 8. Questão 8. Quais e quantas retas passam pelos três pontos abaixo? Então, nós temos o ponto R, o ponto S e o ponto T. Ah, mas as letras estão do outro lado. Não tem problema, nós só estamos trabalhando com os pontos, não com as letras. Então, quando a gente pega a régua e vai traçar uma reta passando por esses três pontos, eu só consigo traçar uma única reta também. Só que se eu deixar desta forma, não é uma reta. Para ser uma reta, tem que ter a setinha para os dois sentidos, demonstrando que ela é infinita. Lembrando que a reta ela é infinita, ela não tem fim, não posso esquecer. Então, quais e quantas retas passam pelos três pontos? Uma única reta, porque os pontos estão alinhados. Então, é a mesma ideia da questão anterior, uma única reta. Tudo bem? Agora, nós temos a questão 9. Então, a questão 9. Temos o ponto A, B, C. Temos o ponto D, o ponto E e o ponto F. Esqueci um pouquinho mais para cá. B e o ponto F. A partir daí, eu vou deixar para colocar os outros três pontos depois que a gente traçar os segmentos. Então, pede para traçar os segmentos de reta de A até C. Então, eu vou pegar a régua e vou, com o auxílio da régua, traçar um segmento que saia do ponto A e chegue no ponto C. Feito isso, eu vou alinhar o meu ponto B, porque o meu ficou fora. Então, ponto B, tracei o primeiro segmento. O segundo segmento vai de C até F. Então, com o auxílio da régua, ponto C, ponto F. Venho aqui e vou traçar um segmento. Ótimo. Depois, com o auxílio da régua, é de D até F. Ponto D, ponto F. Então, eu vou pegar novamente a régua, alinhar esses três pontos e vou traçar uma reta, um segmento de reta. Depois, é do ponto A até o ponto D. Então, do ponto A até o ponto D. Pego a régua, vou alinhar entre esses dois pontos A e D e vou traçar a minha reta. Tudo bem? Depois, do ponto A ao ponto F, o ponto A está aqui em cima, o ponto F está aqui embaixo.
Então, eu vou alinhar esses dois pontos com o auxílio da régua e vou traçar uma reta. E penúltimo, do ponto C ao ponto D. Então, ponto C, ponto D. Coloco a minha régua e vou traçar a minha reta. Ponto C e ponto D. Por último, é o ponto B e o ponto E. Eu vou mudar a posição aqui do meu ponto B, porque senão vai dar errado, tá bom? E do ponto E também. Colocar para cá para ficar parecido com o de vocês. Então, vou mudar aqui a posição. Ponto B, ponto E. Agora, nesse cruzamento, nós temos o ponto G, embaixo o ponto H e aqui o ponto I. A partir daí, que traçaram-se todas as retas, nós vamos responder as questões. Então, a questão A. Os segmentos AB e BC, aí nós temos, observe a imagem formada, diga se os segmentos são consecutivos, consecutivo é um seguido do outro. Colineares é quando eles têm ponto em comum, estão numa mesma reta. Então, se eles são consecutivos e colineares, consecutivos e não colineares, não consecutivos e colineares ou não consecutivos e não colineares. Misericórdia, o que é isso, Pro? Então, vamos lá. Primeiro, analisar o segmento AB e o segmento BC. AB, BC. Se a gente analisar, eles são seguidos um do outro. Para o segmento ser consecutivo, ele tem que ter o ponto em comum. Então, aqui eles têm o ponto B em comum. Então, eles são consecutivos. Então, eu posso dizer que eles são consecutivos. Agora, eu vou verificar. Será que eles são colineares? Colineares é quando eles estão sobre uma mesma reta. Eles estão sobre uma mesma reta? Sim. Então, eles são consecutivos e colineares. Esta é a ideia. Depois, na letra B, o segmento AB e o segmento AD. Então, são esses dois segmentos. Tenho este aqui em cima, AB, vou analisar com AD. Então, eu vou verificar. Eles são consecutivos? Eles são um seguido do outro? Eles têm ponto em comum? Então, eles são consecutivos, sim. Segmento BA já emenda no segmento AD. Eles têm em comum o ponto A. Então, eles são consecutivos, sim. Então, eu vou escrever que eles são consecutivos. E agora, eles são colineares? Eles estão sobre uma mesma reta? Então, o segmento AB está sobre esta reta. O segmento AD está sobre outra reta. Eles estão sobre a mesma? Não. Então, eles são consecutivos e não colineares. Não estão sobre uma mesma reta. Esta é a ideia. No item C, nós temos o segmento EF e o segmento BC. Então, vamos lá. Segmento EF é esse que está aqui embaixo. O segmento BC é esse que está em cima. Segmento EF, esse aqui de baixo e esse aqui de cima, eles são consecutivos? É um seguido do outro? Eles têm ponto em comum? Não. Eles não são consecutivos porque eles não têm nenhum ponto em comum. Então, eles não são consecutivos. Então, não consecutivos e colineares. Será que eles são colineares? Eles estão sobre a mesma reta? Não. Tem uma reta aqui em cima e uma outra aqui embaixo. Não estão sobre a mesma. Então, não consecutivos e não colineares. Beleza? Agora o item D.
No item D, nós vamos analisar o DH. Então, onde está o DH? Ó, DH, aqui. Então, aqui eu tenho meu segmento DH, eu vou comparar com o IC. Então, eu vou verificar, eles são consecutivos? E agora? É este, DH e C. Lembra que para ser consecutivo, eles têm que ter um ponto em comum. Então, DH e C não tem ponto em comum. Então, eles não são consecutivos. Então, eu vou escrever não consecutivos. E será que eles são colineares? Eles não são consecutivos, mas eles estão sobre a mesma reta? Sim. Então, eles são não consecutivos e colineares. Então, colineares é quando estão sobre a mesma reta, não podemos esquecer. Tudo bem? Então, vou apagar essa parte para a gente continuar a E, F, G. Tudo bem? Então, vou apagar aqui. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo para poder acompanhar. Então, a letra E. Na letra E, nós vamos analisar o segmento que vai de B até E, ó, de B até E, esse segmento aqui. E o segmento que vai de E até F, é esse outro segmento aqui embaixo. Então, B, E, F. Primeira ideia, eles são consecutivos? É um seguido do outro? Eles têm ponto em comum? Sim, eles têm o ponto E em comum. Então, eles são consecutivos, não posso esquecer. Então, venho aqui e vou escrever consecutivos. E agora? Eles são colineares? Então, esse segmento e esse, eles estão sobre uma mesma reta? Então, o segmento B nesta reta, o segmento EF nesta reta. Eles não estão sobre a mesma reta. Então, eles não são colineares. Então, não colineares. Beleza? Agora a letra F. Na letra F, é o segmento HI. Vou analisar. Onde é que está o HI? Esse pedacinho aqui do meio. E o segmento IC, é esse outro aqui. Então, HI, esse pedacinho pequenininho, e o IC, esse pedaço maior. Aí nós vamos analisar. Eles são consecutivos? Ou seja, eles estão um seguido do outro? Eles têm ponto em comum? Sim, eles têm um ponto I em comum. Então, eles são consecutivos, sim. Então, vamos escrever consecutivos. E vou verificar. Eles são colineares? Esse segmento e este outro aqui, eles estão sobre uma mesma reta? Sim, claro. Então, eles são colineares também. E por último, a letra G. Então, nós vamos analisar o segmento AG, então de A até G. Onde é que estão esses pontos? Aqui. Então, é esse segmento que eu vou analisar. AG em relação a IF. Então, AG e F. Primeira ideia, eles são consecutivos? É um seguido do outro? Tem ponto em comum? Eles não têm ponto em comum. Então, eles não são consecutivos. Não consecutivos. E colineares? Colineares é quando estão sobre uma mesma reta. Esse segmento AG e o segmento IF, eles estão sobre uma mesma reta? Sim, então eles são colineares. Olha que beleza, tudo bem? Então, nós vamos agora para a página seguinte. Página 83, eu vou apagar para a gente desenvolver a atividade da página 83. 83, tudo bem? Questão 10.
Então, temos lá. Na questão 10, você fez uma viagem e passou pelos pontos A, B, C, D, E. Trace o caminho percorrido e escreva quais os tipos de segmentos formados ao longo do caminho. Então, nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e, por último, o ponto E. Então, com o auxílio de uma régua, nós vamos traçar os segmentos. Vamos desenhar o caminho percorrido. Então, vou pegar a minha régua e vou começar na ordem alfabética. Então, sair de A, eu vou para B. Saindo do B, vamos para C. Saindo do C, nós vamos para D. Esqueci de escrever aqui que esse é o ponto D. E saindo do ponto D, eu chego no ponto E. Agora a ideia é, que tipo de segmentos eles são? Eles são consecutivos? São um seguido do outro? Sim. Então, o segmento AB e o segmento BC têm o ponto B em comum. O segmento BC e o CD têm o ponto C em comum. O segmento CD e DE têm o ponto D em comum. Então, sim, eles são consecutivos. Então, que tipo de segmentos eles são? São consecutivos, e eles são colineares? Estão numa mesma reta? Não. Então, são consecutivos e não colineares. Ficou feio meu R ali, mas dá para entender, tudo bem? Colineares. Agora, para finalizar, a questão 11. Então, eu vou apagar a questão 10 para que a gente faça a questão 11. Então, questão 11. Nós temos quais são os segmentos congruentes da figura abaixo. Então, eu vou desenhar aqui a figura, mais ou menos. Então, é uma figura parecida com esta, um retângulo, A, D, C, B. E tenho aqui uma diagonal. Então, lembram? Congruentes, tem a mesma medida. Então, quais são os iguais? Igual é AD e CB. Então, segmentos AD é congruente ao segmento CB. Tem que colocar o traço em cima de congruente. O símbolo de congruência é este aqui. Um sinal de igual com um tio em cima. Esse é o congruente. Tudo bem? Sinal de igual com um tio em cima. Então, o segmento AD é congruente ao segmento CB, ou seja, é igual. Assim como o segmento DC é congruente ao segmento AB. O segmento de cima é igual ao segmento de baixo. Então, AB, coloco o traço em cima para indicar que é segmento, sinal de igual e coloco o tio, que indica congruência. Aí venho, é igual ao segmento DC ou CD, tanto faz. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido. E aí, vocês vão concluir a tarefa 10. Então, após desenvolver essa atividade, vocês realizarão a tarefa 10. A tarefa 10, ela está no final do livro. Lá na página, deixa eu verificar aqui, página 138. Então, tarefa 10, página 138. Terminou aqui, vocês já podem fazer a tarefa 10. Tudo bem? Beijos, até a próxima!